Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o trecho da segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 12. Hoje na festa dos santos Tito e Timóteo. Não foi um espírito de fraqueza que Deus nos deu, mas um espírito de força, de amor e de autodomínio. Hoje é a festa de Tito e Timóteo, dois grandes colaboradores de São Paulo que tinham recebido o seu mesmo espírito evangelizador pela imposição das mãos. Não basta se converter pessoalmente e caminhar atrás de Jesus. Precisa ajudar os outros a fazerem o mesmo. Isso custa sangue e martírio. Segundo a tradição, Timóteo presenciou o martírio de São Paulo em Roma e ele mesmo deu seu sangue por Jesus no ano 97, em Éfeso. Tito passou toda a sua longa vida evangelizando. Hoje é a nossa vez de sermos colaboradores de Jesus. Façamos isso com toda a nossa garra e força. Da segunda carta a Timóteo. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi de meus pais, quando, sem cessar, noite e dia, faço menção de ti em minhas orações. Lembrando-me de tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te, e assim encher-me de alegria. Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, que certamente habita também em ti. Por isso, quero exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sustentado pela força de Deus, sofre comigo. É por isso que estou suportando também eu estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, diante desta palavra, é possível entender o relacionamento que São Paulo tinha com Timóteo, com Tito, seus filhos queridos, seus colaboradores. Hoje é a festa desses dois evangelizadores, e uma primeira coisa que podemos observar de qual forma a evangelização se une ao relacionamento humano. São Paulo fala: eu desejo te rever para me encher de alegria. Como é bonito isso. Às vezes pelas grandes atividades, pelos grandes compromissos, nós podemos arriscar de passar em cima dos relacionamentos humanos, genuínos, aqueles que estão na raiz de tudo. São Paulo é autenticamente humano. Ele ama profundamente Timóteo, Tito, e dentro desse amor, desta amizade humana, surge também a vocação. É importante ver como este grande evangelizador, São Paulo, o primeiro dos evangelizadores, é um modelo para todos, ele sabe se cercar de colaboradores. Ele não quer ser aquela superestrela que sozinha brilha no céu, mas ele procura outros. Ele sabe bem que não vai chegar muito longe sozinho. E assim aparece Timóteo, aparece Tito, aparece
muitos outros que encontramos nas cartas de São Paulo. Isso é importante para todos nós, saber que sozinhos nós não podemos cumprir a nossa missão e que faz parte essencial da nossa missão gerar filhos que podem continuar a obra de Deus. Não somos nós os únicos. Da mesma forma que acontece na vida natural, que o maior serviço que os pais têm é de gerar filhos, de continuar a corrente da vida. Assim, na vida espiritual, o maior serviço que a gente tem não é somente de evangelizar, mas junto com esta evangelização é gerar filhos que possam evangelizar, que possam continuar esta corrente de evangelização. Senão, tudo morre com a gente, tudo para. Nós podemos até fazer um bom serviço, mas se depois não deixamos colaboradores, filhos que continuem esta missão, então de nada adianta. E agora vamos ver mais um aspecto que a Cassuda vai iluminar para nós. Também é muito bonito ver como São Paulo assume, cuida dos seus colaboradores, como ele tem a atenção e o carinho, mas também a responsabilidade, ele assume a responsabilidade da formação deles, encorajando, exortando, mostrando o caminho. Isso é muito importante para aqueles que têm esse chamado de Deus de formar, de acompanhar, de fazer nascer essa vocação e acompanhá-la. Através do exemplo, através da sua vida, São Paulo foi uma luz para Timóteo, para Tito, e eles entenderam o chamado de Deus. E também Deus confiou a São Paulo a formação, confiou a São Paulo o acompanhamento, o amadurecimento dessas vocações. E a gente vê no trecho como é forte a voz de São Paulo para com Timóteo, mostrando para ele a importância do dom que ele recebeu. Muitas vezes, aqueles que estão iniciando o caminho se sentem envergonhados ou se sentem um pouco desajeitados, não sabendo bem como caminhar, como fazer. Isso é normal para aquele que está começando. Então, cabe àqueles que são os mais velhos, que são os formadores, os coordenadores, assumirem com esse cuidado paternal o caminho desses irmãos. Como isso é importante para um jovem, para alguém que está começando no grupo de evangelização, que acabou de fazer, teve aquele encontro com Deus, acabou de fazer o Yeshua, o Ruá, o Caná, e depois sente esse desejo, essa vontade, sente esse chamado de Deus, mas ao mesmo tempo tem a dificuldade de dar os passos. Normal no início. Mas aí entra a figura, entra essa força do coordenador, essa força do formador, que é o pai, se torna o pai na fé desse irmão, desse que começou o caminho. E o exemplo é importantíssimo, a garra, demonstrar a garra, a fé, demonstrar essa força, né, esse amor pela palavra de Deus, pelo testemunho, por esse anunciar Jesus. E isso já é uma formação, é algo muito importante para aquele que está iniciando. E depois o diálogo pessoal, o diálogo sempre profundo, mostrando o passo, mostrando o caminho que se deve seguir. Como São Paulo está fazendo aqui com Timóteo, está exortando ele, está tendo um diálogo com ele profundo, mostrando para ele o chamado de Deus, mostrando a ele que ele não deve temer, não deve ficar parado, ou em dúvida, ou, como dizer, desanimado diante dos desafios, mas que ele deve olhar para Deus e olhar para o dom que Deus colocou nele. Olha o que São Paulo diz: por isso quero exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro.
mas, sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. E mesmo aqui o ponto fundamental desse relacionamento humano, familiar, profundo, espiritual, este relacionamento que São Paulo tem com Timóteo e com Tito. O que une profundamente os dois é esta frase: sofre comigo, sofre comigo. É algo difícil, porque seguir Jesus no oba-oba não é tão complicado. Seguir São Paulo quando ele opera milagres, quando querem quase que endeusá-lo, não é difícil. Mas seguir São Paulo, seguir Jesus no momento do Calvário, do sofrimento, aqui que está difícil e aqui que se vê e se reconhece o verdadeiro amigo, o verdadeiro filho. Então, o que está no coração de Paulo é exortar Timóteo, assim como também Tito, depois é possível ver nas cartas, exortá-los a abraçar a cruz de Cristo, abraçar e se unir ao sacrifício de Cristo. É isso que cria unidade profunda. Então, irmãos, hoje nós podemos olhar para esta leitura, depois da nossa pequena explicação, e ver qual é o aspecto que mais toca para nós. Se você for um coordenador, um formador, uma pessoa que ajuda, então repita, imite a atitude de São Paulo. Se você se encontra na posição de filho, como São Tito, São Timóteo, então seja um filho dócil, um filho querido, um filho que sabe acolher os aconselhamentos do pai e que saberá se tornar igual ao pai. Porque, como falamos, Tito, durante toda a sua longa vida, será a continuação de São Paulo na evangelização, e Timóteo, ele será chamado a dar o seu sangue no ano 97, então ele vai prolongar por muito tempo a obra de São Paulo, e depois ele a consagra com o seu próprio sangue. O que Deus pede a nós não sabemos, mas importante é que tenhamos a mesma garra, o mesmo entusiasmo, a mesma entrega de São Paulo, de São Tito e de São Timóteo. Que hoje seja este dia para continuar a família da evangelização que Deus espera de nós. Paz e alegria a todos, irmãos. Boa evangelização, na paz e na alegria.